Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje o livro do profeta Abacuque. Nós estamos estudando nesse trimestre os profetas menores, a nossa revista de Escola Bíblica Dominical, editora Betel, revista adulto. E no vídeo de hoje nós vamos estudar o livro do profeta Abacuque e a mensagem que o livro do profeta Abacuque transmite. Nós estudamos na nossa lição anterior o livro de Naum, a mensagem do profeta Naum, dirigida a Nínive, ao povo assírio, e a mensagem de destruição que viria sobre os assírios. Hoje vamos estudar a mensagem do profeta Abacuque, o diálogo de Abacuque com Deus em relação aos pecados do povo de Judá. O reino do norte não existia mais, mas o reino do sul ainda estavam vivendo seus últimos anos antes da invasão e da destruição pelos babilônicos. O título desta nossa nona lição deste trimestre: Abacuque, o justo, pela sua fé viverá. O texto áureo da nossa lição, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Verdade aplicada, o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. Os objetivos desta nossa nona lição é apresentar o cenário da mensagem do profeta Abacuque, explica que no silêncio Deus também está trabalhando. Deus é um Deus pedagógico, mesmo no silêncio ele está atuando, trabalhando. Deus não perdeu o controle de nada. E lições que aprendemos, que devemos extrair do livro e da mensagem do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele era do Reino do Sul, Judá, também chamado de Judá, profetizou, falou, conversou com Deus a respeito das desigualdades, dos desvios, das injustiças que existiam no seu povo, no meio do seu povo, e por que Deus tolerava aquilo. Até quando Deus iria tolerar aquilo no meio do povo? E Deus responde ao profeta e usaria uma nação, um povo, assim como foi com o Reino do Norte, também chamado de Israel, que Deus usou os assírios em 721, 722 a.C., para trazer juízo àquela nação idólatra. Então Deus usou os assírios como ferramenta de juízo para o Reino do Norte, e estava chegando a vez do Reino do Sul. Ou seja, não aprenderam com os seus irmãos, o Reino do Norte, por causa da idolatria, do desvio, da distância de Deus. As consequências dos seus atos vieram. É a lei da semeadura. Nós temos falado nas nossas lições, Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que semeia, se colhe. E Abacuque, vendo todo aquele cenário de injustiça, de corrupção,
no meio do povo de Deus, ele pergunta a Deus, até quando o Senhor toleraria aquilo? E Deus responde ao profeta que no tempo determinado usaria uma nação, um povo, para trazer juízo, assim como foi com o Reino do Norte, ao seu povo. Esse povo, essa nação, foi os caldeus, os babilônicos. O profeta, vendo que os babilônicos eram um povo mais ímpio ainda, mais terrível ainda, ele pergunta a Deus, como Deus usaria uma nação, um povo mais cruel, mais ímpio ainda, para trazer juízo ao seu povo, correção. Aí Deus responde ao profeta que no tempo determinado os babilônicos também teriam que prestar contas. Ou seja, Deus é soberano. O justo, ele vive pela fé. Ele não olha para as circunstâncias. A sua fé não está condicionada às circunstâncias. Ele confia em Deus, que apesar das circunstâncias, Deus é Senhor e detém o controle de todas as coisas. O nosso texto bíblico de referência desta nossa nona lição, Abacuque capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, está nos dizendo assim: Fez o que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência, e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Não há quem suscite a contenda e o litígio por esta causa. A lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Deus respondendo a Abacuque: Vede, porque em vossos dias realizarei uma grande obra, que quem vê não acreditará. E Deus cumpriu a sua palavra. O profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, que eram tempos difíceis que ele estava vivendo, ensina a cada um de nós a mensagem da sua profecia, do seu livro. Nos ensina a cada um de nós, cristãos, a alegrar-nos no Senhor, nosso Salvador. Mesmo em tempos difíceis, em tempos de dificuldades, em tempo em que parece que o céu está de bronze, em tempo que parece que nossas orações não são ouvidas nem respondidas, Deus detém controle de todas as coisas. O cristão, como aprendemos no livro de Abacuque, ele não vive através das circunstâncias, ele vive pela fé, e a fé no Senhor, que detém o controle de todas as coisas. O livro de Abacuque contém 3 capítulos e 56 versículos. A autoria é atribuída ao próprio profeta Abacuque. O nome do profeta significa abraço ou o abraçador. Jerônimo, no século V a.C., ele declarou que o profeta era chamado o abraçador por causa do seu amor a Deus ou porque ele, o profeta, lutou com Deus, em virtude das perguntas, dos questionamentos que o profeta fazia com Deus, e Deus dava as respostas a Abacuque. O tema do livro do profeta é viver pela fé quando a vida, as situações parecem sem controle, parecem sem solução. O justo vive pela fé. E a data do livro, teólogos estudiosos entendem
que a profecia foi escrita quase no fim do reinado do rei Josias, ali entre 640 a 609 a.C., de preferência depois ali da destruição de Nínive pelas forças da coalizão entre os babilônicos, os medos e os citas, que aconteceu em 612 a.C., a destruição ali de Nínive. Nós vimos isso na nossa lição anterior, quando nós estudamos o livro e a mensagem do profeta Naum. Você confere aí na descrição o link desta lição, que vai tratar da destruição dos ninivitas. Essa mensagem de Abacuque é depois da destruição dos ninivitas. O propósito do livro, a mensagem do livro de Abacuque, é registrar com precisão as dúvidas e perguntas do autor, no caso Abacuque, sobre a justiça divina e sobre o controle do mundo, né? A resposta do Senhor a essas perguntas e dúvidas do profeta e a expressão de fé em Deus do autor em resposta à revelação divina. Abacuque não profetiza ao seu povo a desviar da Judá. Ele não profetiza diretamente ao seu povo. Ele escreveu para ajudar aqueles, os remanescentes piedosos, a compreender o caminho de Deus no tocante à sua nação pecaminosa, no caso, o reino de Judá, né? E ao seu castigo iminente, que viria através de uma nação mais ímpia ainda, que eram os babilônicos. Após haver considerado o intrigante problema de os caldeus, os babilônicos, uma nação deploravelmente ímpia, e serem usados por Deus para trazer juízo ao seu povo, também garante aos fiéis, aqueles que permanecem fiéis, que Deus lidará com toda a iniquidade no tempo determinado. Ou seja, o justo, ele vive através da fé, acreditando que, independente das circunstâncias, Deus tem o controle de todas as coisas, né? O justo vive pela fé, não pelo seu entendimento. Ele aprende a confiar em Deus. Assim é o cristão. O cristão está vendo o mundo nessa situação, mas a esperança dele não está no homem, não está no político favorito, não está em um partido político, não está em uma ideologia. Está em Cristo. Apesar de tudo, como vai dizer Abacuque no capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o mundo desabe, eu acredito, eu confio e permaneço acreditando que, apesar de tudo, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não deixou de ser Deus e não perdeu o controle de nada. Ele é soberano. A estrutura do livro do profeta, nós estamos fazendo um resumo do livro para depois a gente entrar na mensagem propriamente dita do profeta. A estrutura do livro, do capítulo 1, versículo 2 a 4, é a primeira pergunta de Abacuque a Deus, porque Deus não age contra a violência na sociedade do profeta, no meio do povo ali do profeta, e a primeira resposta de Deus, do versículo 5 a 11 do primeiro capítulo. O Senhor usará a nação pagã da Caldeia, os babilônicos, a fim de punir e trazer juízo à nação de Judá. Ou seja, o primeiro capítulo denuncia o estado de apostasia da nação e a resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque em virtude dessas injustiças que aconteciam no povo de Deus. A segunda pergunta de Abacuque está do capítulo 1, versículo 12
ao capítulo 2, versículo 1, porque Deus usaria uma nação ainda mais violenta, mais ímpia do que Judá para deleitar-se com a sua própria violência, como Deus vai usar uma nação mais ímpia, mais corrupta ainda, para trazer juízo contra o seu povo. Como Deus vai fazer isso? E a segunda resposta de Deus, do capítulo 2, versículo do 2 ao 20, em sua série de 5 A's, o Senhor prediz o juízo futuro contra os caldeus, contra os babilônicos. Também haveria o tempo de prestar contas, né? Então, o segundo capítulo apresenta uma resposta mais detalhada de Deus sobre os seus planos e desígnios diante de novos questionamentos apresentados pelo profeta Abacuque, quando Deus diz que usaria os babilônicos, os caldeus, para trazer juízo contra o seu povo. E o capítulo 3, que é a oração de fé de Abacuque. Abacuque reafirma sua confiança em Deus, apesar das circunstâncias. É uma oração de louvor que destaca a importância do cristão viver pela fé, para a glória de Deus. Doutrinas centrais, né, que nós encontramos no livro de Abacuque, nós vemos o pecado humano, né? Os 2 primeiros capítulos retratam a imagem detalhada da violência, da degradação do homem quando ele vive sem Deus, distante de Deus, quando ele abandona os padrões morais, éticos que a palavra de Deus ensina. A justiça e a onipotência divina, mesmo que o mal ganhe ascendência temporária numa sociedade, Deus tem e sempre terá a palavra final, porque Ele reina, Ele tem o controle de todas as coisas. Nós vemos a natureza da fé, o justo vive pela fé, né? A fé permanece no caráter divino e é exercida diante do mundo, que poderia trazer em questão a bondade de Deus. A justificação é pela fé. O justo pela sua fé viverá, capítulo 2, versículo 4, citado também pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo vem fazer menção da questão da fé e a suficiência de Deus para satisfazer, ou seja, o profeta reconhece e exalta a suficiência de Deus, independente de quaisquer prejuízos que ele venha a sofrer, ainda que o justo sofra, né? Essa é a pergunta que se faz, né? Onde está Deus quando os seus filhos sofrem? Onde está Deus diante de tanto sofrimento no mundo? Por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Que Deus de amor é esse que permite tanto sofrimento no mundo? Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Deus é soberano. E o cristão aprende através da mensagem de Abacuque que, apesar das circunstâncias, ele confia em Deus, porque sabe que Deus é soberano. Então, conhecendo o cenário do profeta Abacuque, ele viveu ali, como já pontuamos, em sua mensagem, ele está direcionada ali entre os anos 640, 609, 605, 606 aproximadamente ali, antes de Cristo, e havia na sua sociedade uma desordem interna entre o povo, um período de grandes incertezas morais e espirituais, injustiças, desigualdades, perversões, o juízo pervertido, injustiças, degradação, desvio moral, desvio ético, todo tipo de situação que oprimiu o necessitado, os ricos mais ricos e oprimindo os mais simples, e o profeta vendo tudo aquilo,
e pergunta a Deus até quando Deus iria tolerar aquilo no meio do seu povo. Olha a pergunta: até quando, Senhor? Capítulo 1, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e tu não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e litígio. A lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta distorcido. Então, uma verdadeira sociedade corrompida e oprimindo os necessitados. Essa é a mensagem do profeta. Até quando Deus iria permitir aquilo, né? Então, as nações ao redor de Judá também estavam em guerra. O Egito, os assírios, que já haviam destruído o reino do norte, estavam ali se unidos, enfrentando, se rebelando ou brigando ali com os babilônicos, que até então eram um povo, uma nação sem proeminência, mas que estava se destacando. E a mensagem do profeta, quando Deus disse que usaria os babilônicos, muitos não acreditaram na mensagem do profeta, porque os babilônicos até então não era a potência do momento. A Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre as potências da época, que eram os assírios e os egípcios. A função do profeta, né? A função do profeta era transmitir uma mensagem de Deus, e Abacuque foi o oráculo que Deus usou para trazer essa mensagem de que os babilônicos seriam usados para trazer juízo contra o seu povo. No livro de Jeremias, nós também vemos Jeremias profetizando, e a mensagem de Jeremias não foi aceita pelo povo, pelo rei, né? Mas Deus cumpre a sua palavra, né? Deus detém o controle de todas as coisas. Então, conhecendo um pouco mais sobre o profeta, pouco se sabe. O que sabemos sobre o profeta Abacuque consta no seu livro, e segundo os estudiosos, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Possivelmente ele presenciou ali a morte do rei Josias. O rei Josias foi o último rei justo que levou o povo à adoração ao Senhor. O último rei justo ali do reino do sul, né? O rei Josias passou pela... ele possivelmente viu a morte do rei Josias, passou pelo impiedoso rei Joaquim. O rei Josias, com sua morte, o seu filho Joacás começou a reinar, e foi o rei da Babilônia, levou o rei do Egito, levou ele para o Egito. Ele reinou 3 meses, foi deportado para o Egito, onde morreu lá no Egito. E seu irmão, Jeoaquim, passou a reinar, né? Reinou aproximadamente ali 11 anos sobre o reino do Judá, e foi deportado para a Babilônia, onde morreu, né? Foi nessa época que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, entre outros, também foram levados para a Babilônia. É a primeira invasão em 605 ali pelos babilônicos em Judá, reino de Judá, e nessa ocasião a elite pensante ali de Israel foi levado para a Babilônia. Então, o rei Josias foi o último rei piedoso do reino de Judá. Depois, Joacás, seu filho, começou a reinar com sua morte. Rei Josias foi morto ali pelo rei do Egito, Faraó Neco. Seu filho Joacás começou a reinar 3 meses ali, mas Faraó Neco levou ele para o Egito, onde ele morreu. Seu irmão Jeoaquim começou a reinar, fazia também, assim como todos os reinos do Reino do Norte, que foram um pior do que o outro. Apesar de Jeoaquim ser rei do Reino do Sul, também andou
nos caminhos distantes de Deus, foi morto. Seu filho Joaquim passou a reinar, e também Joaquim foi deportado para a Babilônia, juntamente com sua mãe Neusta, e na segunda invasão de Nabucodonosor, na terra de Judá, e em 586 a.C., o reino de Judá, reino do sul, também foi destruído. A cidade, o templo, tudo foi destruído pelos babilônicos. Então, a mensagem do profeta Abacuque, a resposta de Deus a Abacuque, cumpriu-se na íntegra. Deus usaria os babilônicos para trazer juízo contra a ímpia Judá. Ou seja, Deus detém o controle de todas as coisas. Mesmo diante da calamidade que o profeta estava enfrentando, que o povo enfrentaria, que os justos da terra sofreriam também, haja vista que a nação foi destruída, todos pagaram pelo mal que veio sobre a terra. Mas por que o justo vive pela fé? Porque, apesar de todas as circunstâncias, ainda que não entendamos, viver pela fé é isso. E não é fácil viver pela fé. Falar é fácil, mas viver não é. Apesar das circunstâncias, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que fira, ainda que olhemos e não vejamos aos olhos humanos socorro chegando, viver pela fé, acreditar no Deus que servimos, e Ele é justo, e aquilo que o homem semeia, o homem colhe. E Deus não deixou de olhar pelos seus, pelos que permanecem fiéis. Então, viver pela fé é isso. Não estou vendo a solução aos meus olhos, mas eu acredito que Deus é soberano e está olhando, e Ele é justíssimo. Deus é justo. E Deus não perdeu o controle de nada, né? A função do profeta era falar com o povo em nome de Deus, para proclamar a vontade divina que foi recebida em revelação especial. No caso aqui de Abacuque, nós vemos algo justamente inverso, ou seja, ele fala com o Senhor em nome do povo, ou seja, em nome dos oprimidos, em nome dos injustiçados. Até quando o Senhor vai tolerar a injustiça no meio do teu povo? Pois os juízos são corruptos, o juízo é pervertido, e o simples nunca é olhado. Os ricos oprimem, pervertem, corrompem-se. Não há justiça no meio do teu povo. E o povo simples sofre. Até quando o Senhor vai tolerar isto? Esta é a pergunta, o questionamento que o profeta vivia e via no meio do povo de Deus. O profeta Jeremias também vem profetizar isso, as injustiças, todas essas situações, né? Então, esta é a mensagem do profeta, um questionamento, uma pergunta, e Deus responde, ou seja, um diálogo entre o profeta e Deus. A mensagem de Abacuque difere de outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento. É ele que dirige a Deus com seus muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebeu uma profecia que ele deveria anunciar aos seus compatriotas. Capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler aquele que passa correndo. Para aquele que passa, possa ler. Então foi uma mensagem de conserto para o povo de Deus, que era o povo da aliança, um povo chamado para ser luz às nações. Ao invés disso, fez exatamente o contrário, né? Mas também Deus espera
Havia uma mensagem de esperança para aqueles remanescentes. Deus finalmente restauraria o remanescente de Judá, aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor, né? O ousado questionamento do profeta, quando Deus disse que usaria os babilônicos para trazer juízo ao seu povo. Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo, os corruptos, e também a infidelidade do povo ao seu próprio Deus. Até quando Deus iria tolerar? Nós vemos isso em nossa sociedade, em nossos dias. Tantos líderes que deveriam dar o exemplo, mas estão se prostituindo, se corrompendo, se vendendo e continuam. Aí surge o questionamento: por que Deus tolera isso? Onde é que está Deus? Será que Deus não está vendo isto? Deus está vendo todas as coisas. Não podemos confundir a longanimidade de Deus com a imparcialidade de Deus. Com parcialidade de Deus. Com parcialidade de Deus. Deus não é parcial, Deus é justo. Deus é longânimo, Deus é soberano, Deus é tardio em irar-se. Deus dá tempo para que o homem, a mulher, aqueles que estão trilhando caminhos errados, se arrependa. Mas chega um tempo em que, se não há arrependimento, aí Deus chama para prestar contas. E Ele é soberano, a gente jamais deve esquecer disso. Deus é soberano, né? Deus é soberano. No capítulo 1, versículo 2 e 4 está escrito: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxa. Abacuque falando com Deus. A justiça nunca se manifesta e o ímpio cerca o justo. A justiça se manifesta distorcida, pervertida, corrompida. E onde é que está Deus? Deus não está vendo isso? Porque Deus está vendo e não faz nada. É esse o questionamento de Abacuque. O profeta se enche de coragem e se dirige a Deus, não com desrespeito ou arrogância, né? Mas com sinceridade de coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiavam, pois ele vivia naquela sociedade, via aquilo. Se ele, como humano, via aquilo e se indignava, imagina Deus. Imagina Deus, né? Então, conhecedor do caráter de Deus, Abacuque sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo aquilo que ele estava contemplando. Capítulo 1, versículo 13, ele diz: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aqueles que é mais justo do que eles? As injustiças no meio do povo de Deus. O profeta via aquilo e doía no coração dele, ver aquelas injustiças. E Deus, onde é que estava? O profeta queria dialogar com o Senhor, compreender todo aquele cenário. Até quando, Senhor? Tu verás, contemplarás. Até quando é que tu irás agir nesta situação, né? Porque Deus está em silêncio e inativo. Por que tu estás em silêncio vendo todas essas coisas, né? Ele olhou para o mundo e viu violência, iniquidade, opressão, contenda, litígio. A lei não era imposta, não havia proteção legal para o inocente, que era sentenciado como culpado. Injustiças terríveis. As cortes eram manipuladas por advogados egoístas, juízes cruéis, corruptos, que se vendiam. Toda a nação sofria por causa da perversidade do governo. Então parecia que Deus não fazia nada a esse respeito. Que Deus não estava vendo nada, que Deus não estava nem aí, né? Ao lado desses problemas internos havia a ameaça do Império Babilônico, que estava crescendo e fortalecendo.
Mas Deus estava usando o próprio Babilônia, a própria Babilônia, para trazer correção ao seu povo. E quando Deus respondeu isso ao profeta, o profeta não entendeu. Aí quando Deus responde a ele que também, se não houvesse arrependimento na Babilônia, chegaria o tempo dele prestar contas. Ou seja, Deus é soberano. Aí quando o profeta compreende isso, ele vai dizer que vai compreender. E ainda que não vejamos aos nossos olhos uma solução imediata, acredita, crê e confia e espera em Deus. Que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, a exortação de Abacuque é que ainda que o fim da dor e a promessa demore a ser cumpridas, certamente o melhor a ser feito é esperar. Por isso acontecerá e não haverá atraso algum em seu cumprimento, porque Deus é que dita a última palavra, né? Então, o silêncio de Deus também é uma resposta, é um ensino pedagógico. Compreender isso é imprescindível. Mesmo no silêncio, Deus está no controle de todas as coisas. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir a sua voz? Já se fez esse questionamento, essa pergunta? Quanto mais parece que precisamos, mais parece que Deus fica em silêncio e Deus não responde. Onde é que está Deus? Por que tanta injustiça no mundo? Por que Deus tolera tanta iniquidade, tanta maldade no mundo, né? Por mais contraditório que pareça, são em situações assim como a vivida pelo profeta em sua época, é que há um verdadeiro encontro entre Deus e o homem. O silêncio de Deus também é ensino, é pedagógico e pode trazer respostas que não se conseguem perceber se a aflição sobrepor, superar a nossa fé. Até quando Deus vai tolerar a iniquidade, né? A pergunta feita por Abacuque com a expressão até quando continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes épocas e ocasiões. Até quando, Senhor? Por quê? Onde o Senhor está? Né? É o desabafo daqueles que buscam a resposta que o ajuda a continuar firme, independente das circunstâncias. Né? Até quando? Mas somente Deus tem a resposta que todos nós precisamos. Somente Deus, né? Seja qual for a pergunta que fizermos, Deus tem a resposta. Por isso é imprescindível que, num ato de fé e confiança na soberania, no amor e na misericórdia de Deus, entreguemos a Ele sem reserva todas e quaisquer questionamentos que insistam em perturbar nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Ele detém o controle de todas as coisas. Então sabemos que não é fácil, mas depender e confiar em Deus, mesmo que não vejamos com nossos olhos uma solução imediata. São expressões de desespero, de angústia de um cidadão que assiste impotente ao seu povo caindo no abismo profundo da impiedade, né? Abacuque, o seu ungido, o seu único refúgio é o Senhor, o justo e santo juiz. Mas aonde ele está? Por que ele tolera isto? Senhor, cadê o Senhor? Não vê toda esta maldade, né? São palavras proferidas em meio à agonia de um crente inconformado e íntegro, e intercessor ansioso pela resposta de Deus. Ao invés de abandonar o posto de intercessor, seus rogos se intensificam dia após dia. Senhor, não estou vendo a solução não, está doendo, mas eu confio em Ti. Como vai dizer Moisés. Moisés desceu do Monte Sinai, está lá em Êxodo, capítulo 33. Moisés, o povo tinha feito o bezerro de ouro, começou a adorar, e Deus se indignou com aquilo. Deus disse que ia matar todo mundo e faria de Moisés uma grande nação.
Moisés, que anteriormente tinha dito a Deus, quando Deus chamou, que não era preparado, que não sabia falar, que era pesado em língua. Mas depois que Moisés aprendeu a andar com Deus, mesmo no deserto, quando Deus disse: Olha, Moisés, eu não vou contigo, mas meu anjo irá com vocês. Porque se eu for, eu vou exterminar esse povo. Aí Moisés, em outras palavras, obrigado pelo anjo, mas se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Não nos faça sair daqui. Então, quando aprendemos a confiar no Deus e em Deus, não há deserto, porque é melhor estar no deserto com o dono do deserto do que estar no palácio comendo as iguarias do mundo, mas sem Deus. Porque é no deserto que Deus proveu o maná, que Deus faz sair água da rocha, que nós estamos caminhando com aquele que fez, com o dono do deserto. Então, apesar das circunstâncias, em Deus que a nossa confiança tem que estar, porque Deus não intervém. Deus não intervém quando nós queremos. Deus intervém no tempo dele. Deus não faz a nossa vontade, Deus faz a vontade dele. Porque Deus não está aqui para nos obedecer. Nós é que temos que obedecer e confiar nele. Viver pela fé é isto, né? Ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber pouco a pouco quanto esse profeta corajosamente expôs a sua humanidade. No capítulo 1, versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. O profeta vendo aquilo e ele pergunta, diz que Deus é tão santo que Deus não pode contemplar o mal. Então por que ele estava tolerando, né? Questionamentos que a nossa humanidade, nossas limitações, nos fazem questionar, perguntar, né? Então, diante dos acontecimentos que fogem ao entendimento humano, que parecem claramente injustos e sem sentido, a impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Porque Deus não intervém. A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. Nós somos limitados, mas glória a Deus, porque o nosso Deus é ilimitado. Aleluia. O profeta não compreende porque o Senhor não executa logo o juízo contra a ímpia nação judaica, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então é isso que precisamos aprender, confiar, apesar da circunstância. No Salmo 121, Deus não dorme, eis que não dorme, não tosquenejará, ou seja, nem dorme nem cochila o guarda de Israel. Nosso Deus não dorme, ele detém o controle de todas as coisas. Então, oração como via de intimidade com Deus. O profeta aprendeu isto diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel. Abacuque questiona por que Deus nada fizera. Como tu vai usar um povo mais ímpio ainda, Senhor, para trazer juízo ao teu povo? Sem obter resposta, o profeta decide subir em uma fortaleza, a torre de vigia, né, para aguardar uma resposta de Deus, agora em oração. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia para ver o que me dirá o Senhor. O profeta esperou em oração. Essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé de Abacuque. Ele encontrou na oração uma via de intimidade com Deus. Só então Deus o responde e o convida a guardar a promessa com esperança, ainda que esta promessa demore. É acreditar, né? A resposta de Deus é um convite a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Até que o livramento e a sua resposta da parte de Deus.
chegasse. Então, ser íntimo do Senhor é apresentar-se ou estar diante dele despojado de si mesmo. Aprender a depender do Senhor, a desvelar-se, tirar-se as máscaras, esvaziar-se, né? Totalmente, apresentar-se como dependente unicamente do Senhor, do seu amor, graça e misericórdia. O que é que aprendemos hoje? O que é que a mensagem de Abacuque tem a nos ensinar? Embora inicialmente o profeta não conseguisse encontrar qualquer explicação que o ajudasse na compreensão da continuidade da opressão e da prosperidade dos seus inimigos sobre o seu povo, apesar das suas queixas e inconformismo, ele foi capaz de aprender lições que o fizeram ressignificar seu relacionamento com Deus. Ver seu relacionamento com Deus sob uma nova ótica, um novo ponto de vista, onde ele compreende que Deus é soberano, que Deus controla as nações, que tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Contentamento apesar do sofrimento. Não é fácil, mas viver pela fé é isso. É ver a solução onde não há solução. É acreditar que Deus irá agir onde todos dizem que não tem mais solução. Conviver com infortúnio, sofrimento, provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, versículo 18, o profeta aprendeu e ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, dos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que o mundo desabe, em outras palavras, minha fé não está nas circunstâncias. Minha fé é apesar das circunstâncias. Eu me alegrarei, eu confiarei em Deus, porque Ele é Senhor. Então, Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo. Ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, alegrar-se no Senhor e louvar, exultar e louvar a Deus. Olhar para Deus e não para as circunstâncias é o segredo de encontrar contentamento, apesar das circunstâncias, apesar das vicissitudes, dos sofrimentos. Abacuque confia e se regozija em Deus, apesar da ameaça da iminente invasão babilônica. O profeta confia no Senhor e nessa fé descansa e exulta no Deus da sua salvação. Capítulo 3 é um cântico, o cântico de Abacuque. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O cântico dele, de Abacuque, foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não haviam desaparecido ainda. O nível espiritual do povo não havia se elevado, continuava como estava. As crises socioeconômicas não deixaram de existir, nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Pelo contrário, intensificou. Nada naquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta, que aprendeu a confiar em Deus. Abacuque clama por misericórdia, pelo avivamento da obra do Senhor e a sua manutenção ao longo dos anos. Quando ele vai dizer no capítulo 3, versículo 2, onde ele compreendeu que Deus tem o controle de todas as coisas, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, ou seja, eu ouvi a tua palavra. Eu entendi a tua palavra, eu entendi que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aprendi a confiar. Aviva
Aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. Aprender a confiar em Deus é isso. Olhar o cenário e não ver solução nenhuma aos olhos humanos. Mas não se angustiar. Por quê? Porque a fé não está no que está vendo. Fé, como está lá em Hebreus, é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam, mas ainda mesmo não estão vendo. Isso é fé. Então, o profeta aprende que viver pela fé é isso. Apesar do cenário não dizer nada disto, mas eu confio em Deus. Isto é fé. E o cristão que não exerce a sua fé está trilhando a direção errada. Então, Abacuque foi ele quem experimentou o melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um humano movido pelas angústias e tornou-se um humano confiante na soberania de Deus. O terceiro capítulo do livro é perfeitamente uma das mais belas expressões de fé e confiança no Senhor, né? É um louvor no qual o profeta canta os grandes feitos do Senhor para com o seu povo e expressa a profunda esperança daqueles que confiam em Deus, mesmo que tudo aparentemente pareça o contrário e as chances de vitória sejam as mais remotas. O justo viverá pela fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Então, o soberbo confia em si, o arrogante confia em si, o justo vive pela sua fé. Ou seja, ele afirma a necessidade de o cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos por essa sociedade mundana, corrupta. O servo do Senhor não deve promover ou compactuar com maldade, com a violência, com a arrogância, com a ganância, com a libertinagem ou com a idolatria. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da sua confiança. Em Salmo 73, nós vemos o Asaf questionando, vendo por que o ímpio prospera e o justo sofre provações, até que ele entra na presença do Altíssimo, no templo do Senhor, e ele compreende qual é o destino dos ímpios. Qual é o destino final dos ímpios? Então, aprender a confiar em Deus é acreditar no poder que tem a sua palavra. É aprender a confiar, é aprender a exercitar a fé. Apesar dos tempos de sofrimento parecerem não ter fim, o importante é saber que o Senhor sempre está atento a tudo o que acontece. E por isso podemos confiar seguros nas suas providências. Diante das mazelas que nos cercam, muitos tendem a perder a esperança, a fé em Deus, quando as coisas apertam. Onde é que está Deus, né? Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos, de todos os acontecimentos. Então, a mensagem do profeta Abacuque nos serve de advertência e sempre nos mantermos a nossa fé na palavra de Deus. Jamais colocar nossa fé nas circunstâncias, nos políticos, na política, no sistema. Nossa fé tem que estar em Deus. Porque, como diz Abacuque, ainda que o mundo desabe, minha confiança não está no mundo, está em Deus. Amém? Deus te abençoe.